Tudo bem com vocês? Aqui é Silas Esteves, esse é o Bethesda Podcast e eu tenho um desejo muito grande no meu coração de buscarmos juntos um profundo entendimento do momento em que nós estamos vivendo. As festas bíblicas são extremamente importantes para todos nós. De novo, eu falo sempre isso e repito, não são festas judaicas ou do Velho Testamento, elas são festas bíblicas. São o coração de Deus para a nossa época, para esse momento. Muitos cristãos, aliás, nem compreendem o quanto esse momento, essa festa que está encerrando agora, a festa de tabernáculos, é tão cara e importante para os cristãos, para nós cristãos. Uma leitura pura e simples de João, o Evangelho de João, capítulo 7, vai ajudar a compreender essa realidade. Jesus passa por grandes batalhas ali no início do capítulo 7 e, na verdade, ele está com a família em Jerusalém para a celebração da festa de tabernáculos. E eu vou ler apenas os 3 versículos a partir do versículo 37, João 7, 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse, se referindo ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É um texto fantástico. Primeiro, a comprovação de que o nosso mestre celebrava as festas bíblicas. Segundo, eu percebo aqui nesse texto uma abordagem diferente do que nós evangélicos ou cristãos de maneira geral, carismáticos, pentecostais, chamamos de derramamento do Espírito Santo. Jesus mostra aqui uma outra coisa, nós precisamos aprender a beber dele. E ele está se referindo ao Espírito Santo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu a Israel que jamais quebraria a aliança, o pacto de amor com Israel. Salmo 89, pode ler lá. Assim como ele também prometeu que estaria conosco todos os dias. É o Espírito Santo. Portanto, eu creio que está numa época em que os filhos de Deus na terra precisam aprender a beber dele. Beber, a se alimentar somente dele. Nós podemos olhar para tantas coisas que nos alimentam nesse momento da vida humana, mas o que importa é bebermos dele, bebermos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: não vos embriagueis de vinho, mas nós devemos nos embriagar do Espírito Santo, ele diz. Vamos nos encher do Espírito, beber do Espírito, porque
isso que nós desejamos como um derramamento do Espírito, e eu sei que vai acontecer, já aconteceu em Atos capítulo 2, mas eu creio que Atos, o início da igreja, é só uma parte do cumprimento de Joel capítulo 2, que diz que esse Espírito Santo de Deus vai recair sobre toda a carne. Ou seja, o derramamento do Espírito é muito real, mas se aprendermos a beber do Espírito, nós vamos do nosso interior fluir rios de água viva. Eu creio que, tanto quanto os cristãos esperam um derramamento, Jesus espera um fluir. E esse fluir só vai acontecer se soubermos beber de Jesus, beber do Espírito Santo, beber do amor do Pai, amarmos-nos uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou. Ter sede e fome do Senhor, como Davi dizia, a minha alma tem sede de Ti, ó Senhor. Ou mais ainda, ele disse, eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, no grande Salmo 119. A palavra é preciosa, a festa de tabernáculos é maravilhosa. Jesus oferece uma água que só Ele tem para saciar a sede da alma humana. Vamos aprender a beber dele, as necessidades, as carências, os medos, inseguranças em relação à igreja, em relação a relacionamentos, política, educação, tantas coisas que nos pressionam, nos atormentam nessa fase da vida. A resposta é simples. Vamos aprender a beber dele, porque aí tem uma avalanche, rios de água viva fluirão do nosso interior. O que será que está fluindo de cada um de nós ultimamente? Eu garanto uma coisa, está fluindo aquilo do qual nós bebemos. Se nós bebemos pânico, medo, política, divisão por política, intriga, falta de perdão, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, né? Se nós nos tornamos irreconciliáveis, cheios de razão, briguentos, ou cheios de contendas, a terminologia, depois você lê esse capítulo. Mas o que nós bebemos, nós fluímos. Beba do Espírito Santo. Beba de Cristo Jesus. Uma grande inundação do amor de Deus, do perdão reconciliador, purificador, radical. Esse amor vai invadir a terra. Na verdade, esse rio, ou são rios de água viva. A palavra que limpa, purifica, derruba as injustiças. Não é uma questão de ficarmos lamentando as dificuldades que enfrentamos. É uma questão, sim, de beber dele e deixar fluir. Tem muita gente até que bebe, mas se trava toda. Eu quero aprender, Espírito Santo de Deus, me ensine o teu povo a beber de ti e a fluir esse rio de água viva, no meio de tanta devastação, injustiça, morte, que a água viva do Espírito Santo possa fluir de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje tremendamente
Em nome de Jesus. Amém.